nós vamos falar sobre o trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele foi criado com a reforma trabalhista, uma nova modalidade de contrato. Está estabelecido no artigo 443 e 452-A da CLT. Esse tipo de contratação vai alternar períodos de atividade e de não atividade. Então, nós temos aqui algumas principais observações. Primeiro, o trabalhador só recebe pelo período trabalhado. O que é isso? Vamos explicar. Se o empregador der para ele uma oferta de trabalho de, por exemplo, 30 dias ou de 2 meses de trabalho, ele só vai receber por esse período. No outro período em que não houver trabalho, que o empregador não tiver demanda para esse trabalhador, ele permanecerá na sua residência sem receber qualquer remuneração, sem ter o seu INSS recolhido, sem ter direito ao 13º, sem ter FGTS. Então aqui nós temos uma modalidade bastante diferente. O trabalho intermitente, ele tem todos os direitos trabalhistas, tem anotação na carteira de trabalho, mas esses direitos somente serão pagos nos períodos de efetivo trabalho. Esse tipo de trabalho ele foi criado com o objetivo de formalizar os contratos informais, como por exemplo, um garçom. Um garçom, ele muitas vezes presta serviços em vários estabelecimentos, não tem antes do contrato intermitente, não tinha sua carteira assinada, não tinha como provar a renda. Essa modalidade permite que ele, então, tenha diversas anotações. Então, o contrato intermitente permite várias contratações ao mesmo tempo e permite, inclusive, possibilita ao empregado de demonstrar, de comprovar a sua renda. Então, esse é o principal objetivo. Entretanto, ele não terá direitos nenhum, direito resguardado, caso a empresa não venha precisar dele. Não há nesse contrato nenhum tipo de garantia mínima de renda ou de salário. A gente costuma também denominar de contrato 0 hora, porque quando se contrata esse empregado, não se diz a quantidade de horas que vão ser exigidas dele no trabalho. Vai ser de acordo com a necessidade, com a demanda do empregador. E como é que vai funcionar essa questão da demanda? O empregador, por alguma forma, por algum meio, telefone, WhatsApp, e-mail, vai entrar em contato com o empregado dizendo para ele que há uma demanda de trabalho e vai informar para que o trabalho comece com pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado vai ouvir aquela questão e tem até 1 dia para dar a sua resposta. Se o empregado permanecer em silêncio, é entendido como recusa do empregado e não há qualquer tipo de penalidade para isso. Não é considerado insubordinação, nenhum tipo de falta contratual o fato dele dele se recusar, dele não responder. Ele também pode se recusar, não há qualquer problema. Entretanto, aqui também há um outro ponto de atenção que merece o nosso destaque. Se o empregado eventualmente aceita aquela convocação dentro do prazo que o empregador diz, então se ele confirma que vai fazer o trabalho para o qual foi solicitado e não comparece, pode ser por qualquer motivo, porque de repente um outro empregador chamou para uma demanda maior, mas enfim, não importando o motivo, se ele já havia confirmado a sua presença e não comparece, a lei estabelece que ele será obrigado a pagar ao empregador uma multa no valor de 50% do salário que ele receberia naquele período. Então veja bem, algo bastante interessante e diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Essa multa, ela também é aplicada para o caso inverso. Se o empregador convocar, dizer, eu tenho um trabalho para você, e chega lá no momento de pegar o serviço, o empregador diz, desisti, não tenho mais o trabalho, nós não vamos precisar de você. Da mesma forma, o empregador será obrigado a pagar 50% dos salários que seriam devidos. Outro detalhe é que a cada período de 30 dias, o empregado, além do seu salário, ele vai receber todas as outras verbas de forma proporcional. 13º, férias proporcionais mais 1/3, descanso semanal remunerado, vai receber gratificações, qualquer verba que ele tenha direito, ele vai receber durante aqueles 30 dias, tudo de forma proporcional.
O tempo em que o empregado não estiver à disposição do empregador é considerado tempo de inatividade e, como eu já disse, não haverá qualquer pagamento. O que é isso? Não haverá recolhimento de INSS, não haverá recolhimento de FGTS, não haverá qualquer obrigação do empregador em relação ao empregado naquele período. Então, veja bem, é como se o empregado desaparecesse, né, dos cadastros do empregador no período de inatividade. E nesse período, como também já disse, ele pode prestar serviços a outro empregador. Outro detalhe é que a cada período de 12 meses, assim como qualquer trabalhador seletista, o trabalhador intermitente terá direito a férias. Só que aqui tem um detalhe que a gente precisa pontuar. Se ele já recebeu as suas férias gradativamente nos períodos em que ele trabalhou, que ele prestou seus serviços, no período que ele realmente for gozar das suas férias, gozar do seu descanso, ele não tem nada para receber, uma vez que ele já recebeu tudo de forma proporcional. Então, serão férias sem remuneração, descanso sem remuneração. E não poderá, né, prestar serviço para essa empresa. Para outras empresas, ele poderá prestar porque a lei assim prevê. Então, poderá ser férias sem remuneração e ainda trabalhando para outra empresa. Veja como isso é curioso. Outra observação importante da gente fazer também é que, decorrido o prazo, né, sem chamar, então o empregado pode ficar sem ser convocado pelo período de até 12 meses. Então, é um contrato que não tem garantia de horas trabalhadas mensais e o empregador pode usar o trabalho dele e depois que terminar daquele período, disser para ele, olha, você pode ficar em casa, eu ainda não tenho mais tarefas, não tenho mais demanda. E essa ausência de trabalho, a ausência de recolhimentos de INSS, de FGTS e de benefícios pode durar pelo prazo de até 1 ano. Então, essa inatividade, ela pode se estender. Caso intere o 12º mês, aí o empregado faz jus ao pagamento das verbas rescisórias, mas só se inteirarem, né, os 12 meses. E na rescisão, ele terá direito às mesmas verbas que o trabalhador seletista tem. Então, ele tem direito ao aviso prévio, se for indenizado, porque se for trabalhado, ele vai ter ele pago durante o mês de trabalho. O 13º proporcional vai ser só em relação àquele mês de trabalho do aviso, uma vez que ele já recebeu ele em todos os outros períodos, né, proporcionalmente. As férias, a mesma coisa, ele terá direito ao saque do FGTS, caso seja dispensa sem justa causa, e a multa de 40%. Então, veja que é um tipo de contrato que tem uma finalidade de formalizar vínculos, mas como eles podem se estender para qualquer tipo de trabalhador é algo muito complicado. Especialmente quanto ao recolhimento previdenciário, isso realmente é algo que me preocupa muito, porque a lei diz que os recolhimentos serão feitos com base na remuneração que o empregado receber naquele mês. E o contrato, ele é possível de ser feito por horas, por dias ou por meses. E vamos supor que o empregado não receba naquele mês um salário mínimo completo. Como é que ficará o seu recolhimento previdenciário? Me preocupa ainda porque as pessoas não têm o conhecimento de ficar fiscalizando e, eventualmente, em caso de necessidade de usufruir de algum benefício previdenciário, é possível que esse empregado tenha problemas, especialmente quando da aposentadoria, porque ele muitas pessoas vão acreditar que tiveram, né, o contrato de trabalho com uma empresa durante muito tempo, mas que efetivamente os recolhimentos foram menores. Então, só vão ser contabilizados esses recolhimentos do tempo de atividade, postergando ainda mais o tempo de aposentadoria. E é claro, as pessoas só vão ter essa informação no final das suas vidas, né? Suas vidas de trabalho, onde já estão ali buscando a aposentadoria, o que é lamentável. Então, é importante que a gente tenha conhecimento desse tipo de contrato e que a gente, inclusive, divulgue. Porque essas são as principais informações, inclusive, como função social, nós devemos repassar aos outros. Até a próxima!